Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era um menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, corria como um menino. Mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deste é o amor. Pais amados, tudo bem? O homem, quando ele tem a certeza absoluta que Deus o chamou, que Deus o escolheu, ele se sente conhecido de Deus, mas ele vê o Senhor como um espelho, né? Em enigmas. Mas ele fica ansiando para ver o Senhor face a face. Quando ele era menino, ele pensava nas coisas de menino, ele estava preso dentro dessa bolha, né, que é o mundo. Agora ele já é homem, filho do homem. Amados, prega a palavra com vocês que têm entendimento de Bíblia. Tenha mais compaixão pelo próximo, pelos seus pais, pelos seus filhos, seus vizinhos, por mais difícil que seja. Porque a Bíblia fala, amados, se já nós nascemos de novo, se já nós nascemos de novo, nós temos que pensar nas coisas do alto, amado, não nas coisas daqui da terra. Contudo, o nosso amor não é para com os objetos, não é para com a natureza, não é amor aos animais, é o amor ao próximo. É o segundo mandamento, amados. E o ide, o pregar o evangelho é obrigatório. Só que a pessoa ela só sente necessidade, amado, quando ela faz isso, quando ela já tem a consciência que Deus o chamou pela sua infinita misericórdia e amor. A gente se rende, se sente constrangido, e a gente vê as pessoas ainda no erro, amados. Então, com um pouco do que a gente sabe e com muito amor, e com muito esforço, a gente dá o nosso melhor. Amados, eu poderia encher a boca para falar que eu não tenho condições de sair. Se vocês sentissem na pele o que eu sinto, cada passo que eu dou, o meu tórax ele dói. Eu tenho uma cirurgia para me fazer ainda, que eu estou demorando uma liberação para me fazer. Da onde eu fiz a cirurgia na minha lombar, eu sinto que a minha perna ela não está ainda toda leve. Por mais que a hérnia que estava agarrada no nervo ali, né? A hérnia estava embolada no nervo da minha perna. E eu andava arrastando a perna. Eu ainda não sinto a minha perna solta 100%. Então quando eu ando, eu sinto dores ainda na perna, no quadril, e tem esse lance do tórax. Sem contar a cirurgia que eu fiz no pescoço. Então, eu poderia encher a boca, só o Senhor sabe. Eu poderia encher a boca e dizer que eu não tenho condições de sair. Não, eu vou ficar só na internet, mas eu vou, mas tem dias que eu entrego 20 minutos, tem dias que eu me surpreendo, eu consigo alcançar meia hora, 40 minutos, já fiquei até meia hora na rua. Tem vezes que eu não gravo, tem vezes que eu gravo. A maioria das vezes eu não tenho condições de botar a internet para mim ir para a rua, porque eu separo o dinheiro para mim ir para o Uber. Mas eu vejo, amado, quando você fala do amor de Deus, as pessoas ficam assim, amado, olhando para baixo, mas ouvindo. Elas sabem que elas estão erradas em muita coisa. Elas sabem que elas estão em falha. Porém, não tem ninguém para entregar a verdade, amados. Uma verdade que vai machucar, mas que vai curar. Uma verdade que as pessoas vão ouvir
sem ser condenadas, e elas vão decidir por si próprias se elas vão querer seguir a Cristo ou não. Porém, mas nós estamos em uma fase que o amor acabou, mas nos últimos dias teremos tempos difíceis, nós já estamos vivendo ele. O amor pelo próximo, Jesus mesmo falou que não existiria mais. E Jesus estreita mais ainda. Ele fala: porventura, quando eu vier, acharei fé na terra? Lá no livro de Apocalipse ele fala: aquele que vencer, eu não riscarei o seu nome do livro da vida, e ninguém vai roubar a tua coroa. Mas também fala no livro de Marcos e de Lucas: não deixe ninguém roubar a tua coroa, porque Satanás ele quer roubar a sua coroa. E aquele que não quer trabalhar para o Senhor, ele tira a coroa e dá para outro, e dá para outro que quer. Então, amado, se esforce, amado, vocês que têm um conhecimento da palavra, vocês que têm entendimento, vocês que têm carro, vocês que têm emprego, vocês que têm recurso, vão, amados, porque eu só estou indo com a força da minha vontade, porque há tempos, amados, eu achava que todo homem ele teria que ter um bom carro, uma boa família, mas quando você se vê na salvação de sua alma, onde que é só você que dá a liberdade do Senhor agir, não é sua esposa, não é seu marido, não é seu pai, não é sua mãe, não é o presidente, não, é você e Deus. Você tem que entender que você tem uma alma e ela é eterna, e esse corpo aqui ele não te pertence, porque nós já somos do Senhor, só que o Senhor ele quer resgatar a alma tirando do inferno. Só que a gente tem o livre-arbítrio. Porém, Jesus ele quer salvar nossa alma. Só que tem pessoas que estão cegas, amados. Aquelas pessoas que entendem que nós estamos vivendo dentro de uma matrix, que a gente é um escravo do sistema, nós temos que levantar para trabalhar, receber o dinheiro, comprar o nosso alimento e voltar para trabalhar de novo. Nosso coração nos faz achar que a gente precisa de sempre de estar renovando coisas novas, coisas materiais, coisas fúteis, e a nossa mente, a nossa mente, a nossa cabeça ela fica agarrada nesse mundo, achando que ser próspero é ter bens materiais de sobra, achando que ser feliz é você ter casas, carros, é você tudo a hora que você quiser. A Bíblia fala, amados, que os que pensam assim são os mais miseráveis, porque a gente não sabe quem é que vai ficar com tudo. A gente não sabe, depois da morte, o que nos aguarda. Só que o Senhor ele tem as suas promessas, amado. Digamos, para cada lugarzinho que eu tô indo para falar do amor de Deus, eu sinto que Deus ele necessita de mais pessoas para trabalhar, amados. Deus ele necessita de mais pessoas para trabalhar, porque tem muita gente confusa ainda, amados. Às vezes o pastor no tempo religioso ele entrega uma coisa, chega no outro dia ele fala uma outra coisa, chega no outro dia ele não está bem, ele bota uma outra pessoa para entregar a palavra no lugar dele. O pensamento dele não é fazer discípulos, o pensamento dele é ter o carro do ano, usando o dinheiro das ovelhas. A maioria da preocupação dos pastores é essa. Faz tempo, né, que eu não vejo aqueles localzinhos, né, aqueles templos religiosos meio desbotados, sem tinta, reunião de velho, de coroa, com louvores da harpa cristã, sem nenhum instrumento de corda, tudo no gogó, louvando, onde você passa na rua e você sente que o espírito logo não é aquela coisa gostosa. Faz tempo que eu não vejo isso, amados. E principalmente agora, depois que veio a Jussara, que a maioria do povo tomou isso, parece que foi tirado uma coisa do povo. O povo não tem mais
sensibilidade de espírito. O amor acabou, amados. Mas contudo, a palavra ela é viva. Deus ele tem as suas misericórdias. Deus ele renova todos os dias o seu amor. Então, hoje eu penso, graças a Deus que Deus me incomodou para mim falar do amor de Deus para papai. Porque papai era muito duro de coração, entendeu? E ele nos 45 do segundo ele se rendeu de cabeça. Por mais que ele não tinha uma oportunidade, mas uma oração, mas de uma pessoa que temente a Deus, Deus ouve. Uma oração que quebrantada, uma oração chorosa, uma oração sincera, Deus ouve. Porque a Bíblia fala que não é para a gente se preocupar com as coisas dessa vida, amado. Paulo, quando ele estava sendo exortado por aquele professor dele, Paulo ele mesmo falava que ele tinha entregado tudo como esterco. Ele já tinha abandonado aquilo ali pela fé em Cristo. E ele sabia que ele teria que sofrer muito pelo amor ao Evangelho. Só que ele alegava que valeria, estava sempre valendo a pena os esforços dele. Naquele tempo o povo vendia as coisas que tinha porque achava que Cristo já ia retornar de novo para levar os seus. Ninguém passava necessidade. Hoje tá braba, mano. Hoje se você demole, os próprios seus tiram o que você tem, entendeu? E larga você à mercê e ainda fala que Deus te abençoe. Eu estou no livro de Coríntios aqui, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me serviria. O amor é sofredor. Então, amados, você vê o amor que Jesus fez naquela cruz por nós, amados. Ninguém é digno, amado. Homem nenhum é digno. Entendeu? Porém, você vê que Jesus, ele sendo Deus, ele não usou de usurpação, né? Sendo Deus, se humilhou, feito homem, ainda morreu, teve uma morte de cruz. Tudo por amor, amado. Tudo por amor. As pessoas que estão vivas ainda, amado, nessa terra, ela tem que se preocupar com as outras. A Bíblia fala que não é para você se preocupar consigo mesmo, é para você se preocupar com as outras. E todas as pessoas você tem que botar como se fosse o seu líder. E assim em diante. A palavra, mas ela não é difícil de você entender. A pessoa tem que ter um pouco de maturidade, arrependimento e entender, ela ter a sabedoria que ela vai morrer. E para onde que a alma dela vai, ela tem que ter um discernimento, se igualar, se espelhar com a palavra para ver se está em falha, ou se precisa melhorar mais, né? Porque nós temos que ter aquele avanço diário. Eu tenho passado umas noites, amado, tão ruim, mas tão angustiante, que eu fico clamando ao Senhor para amanhecer logo. A cabeça minha está muito pensativa em relação a muita coisa, entendeu? Mas a minha mente hoje, amados, é como a mente de Paulo. Eu quero estar aqui para me poder semear a palavra, né? Mas se porventura eu partir, vai ser bom porque eu vou estar com Cristo.
Porém, eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu estou aqui para me pregar a palavra. Esse é o pensamento de todo cristão, amado. Esqueça o que passou na vida de vocês. Acertem a vida de vocês. Eu estava lendo o livro de Ezequiel. Se eu vou conseguir. Eu fiz um rascunho dizendo, né, que escrevi e botei lá dentro. O livro de Ezequiel fala que aquele que analisa suas falhas, seus erros e conserta e deixa e para, o Senhor é misericordioso para ele perdoar, mano. Porém, se a pessoa continuar, ela vai cair porque ela não abandonou no caso de iniquidade. Entendeu? Só, independente do que o outro está fazendo, que o outro não tá assim deixando de fazer, segue a sua vida com Cristo, mano. E preste atenção na obrigação, que é o id, que é o pregar a palavra. Deixa eu ver se livro de Tiago. É Tiago capítulo 1, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo. Então vai e logo esquece como era. Você tem que observar a palavra, entendê-la, entender o que o Senhor pede, o que Ele quer, e ficar se comparando com a palavra todo o tempo, mano. Se coloca no lugar de cada um daqueles que sofreram por amor às almas, por amor ao Evangelho. E vai vivendo, mano, um dia de cada vez. Certo que vai vir retaliação. Cada mudança sua, a sua vida, cada mudança sua para melhor, a vida sua ela vai se tornando mais difícil, porque Deus vai te dando mais prova. Você ser um soldado experiente, entendeu? O versículo 19 de Tiago 1. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Se vocês analisar os tempos religiosos de hoje, é uma fábula, mas parece que eles são treinados para aquilo ali. Eles têm uma malícia, um desenrolo de língua. Você pode pegar um incrédulo. Se ele não vigiar, se ele não tiver um pouquinho de leitura bíblica, ele cai na mão do salteador, ele cai na mão daquele cão guloso, ele não sai mais, mano. Nunca ele tem uma mudança de vida. Nunca ele para de fazer as práticas dele errado, porque ele fica sempre enraizado nessa vida. Ele fica sempre enraizado nesse mundo por conta dos condutores cegos. Meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mais cedo eu estava pensando em comprar uma caixa mais potente, uma caixa mais forte. Tava olhando até ali no bazar, tava olhando em umas lojas online. Porque essa caixinha minha, ela absorve pessoas que tá próximo de mim ali. Mas ela não tem uma potência boa, uma potência grande. Então eu fico com aquela ânsia, né? Com aquela vontade, com aquela coisa expandir. Uma caixa minha muito pequena, mas também foi o que deu para me comprar. Foi o que deu para me comprar de momento.
Amados, quando o homem ele abre mão das suas coisas para ele botar em prioridade as coisas do Senhor, Deus ele vai consertando a vida do cara toda. Não que o cara mereça, é pela promessa mesmo do Senhor, entendeu? O Senhor ele promete muita coisa para aqueles que, digamos assim, né, que largaram tudo, parente, sua vida profissional. Tem muita promessa aqui nessa vida e na outra. Porém, o nosso coração não está aqui, mas com tudo que o Senhor não nos deixa a gente passar necessidade, fome, frio, já está de bom tamanho, porque a gente não é digno nem de estar vivo, mas é uma tristeza muito grande quando eu tenho uma informação, né, que uma pessoa faleceu por acidente de carro, de moto, assassinato. Aí você vê que a pessoa ela não estava ainda rendida a Cristo. Você já sabe que aquela pessoa foi para o inferno. Ainda tem uns inocentes que falam, você sabe como foi o último momento da pessoa? Agora está todo mundo vivendo de último momento. A Bíblia fala que o Senhor não perdoou a cidade de Sodoma e Gomorra, não perdoou os anjos que vacilaram na sua habitação, estão acorrentados no inferno esperando o dia do juízo. Não perdoou a Lúcifer, que era querubim ungido, vai perdoar o homem. Meu Deus. O evangelho, amado, ele não é difícil de você absorver. Mas a pessoa tem que ser israelita, a pessoa tem que ser sincera. Não pode jogar com falsidade. Seu pastor você não consegue enganar, você consegue enganar todo mundo. Mas o Senhor ninguém engana não, mano. O Senhor é fogo consumidor. Livro de Josué, capítulo 24, 19. Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a Deus estranhos, então ele tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito todo o bem. Deus é misericordioso, amado. Mas se o homem decidir por livre e espontânea vontade o abandonar, é só ira. Menos chocolatezinho aqui para almocei hoje. A quentinha pesada, mas tava até conversando com o irmão Giovanni hoje. Bateu uma lomba, bati na cama, tirei um sono pesado, tomei um banho, acordei agora. Tô com problema de internet para me postar os vídeos. Mas então isso aí, vou fechar, vou encerrar. Pregue a palavra, Marcos. Não deixe de pregar a palavra, não. Se esforce. Dê o melhor de vocês.
que o Senhor, quando Ele vier, e Ele vai vir, Ele vai trazer o galardão segundo o seu esforço. Uma coisa é certa, o que você fez aqui nessa vida, aqui mesmo você vai ter o conserto, você vai ter a disciplina, tanto de bom como de mal. O Senhor, Ele vem trazendo galardão segundo a obra de cada um. Então, amados, faz o que o Senhor manda. Foi muito difícil para mim no começo falar da palavra. Meu Deus. Só eu sei. Mas como a palavra fala que não é pra gente se preocupar, que é só abrir a boca que Deus Ele vai fazer, é só você não usar de hipocrisia, mano. Se você tá em falha, se conserta. Quando Deus falar que você tá na hora de você partir, você vai com tudo, se conserta e se permanece, amados, porque o Senhor não vai tardar mais para vir, não. É isso aí, amado. Fica na paz.